senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários desta casa e público aqui presente. Solicita a vereadora Magnólia que faça a leitura do texto de lei. O Senhor reina, regozijei-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai o fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derretem com cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Palavra do Senhor. Solicito o segundo secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Um bom dia a todos. Lista de presença: Carlos Magno Duarte Amaral, Djalma Cândido de Souza, Edvaldo Pereira Guimarães, José Nascimento Santos Filho, Joselito Novaes de Abreu, Magnólia Andrade Barreto, Maria de Lourdes Alves Barreto, Maria das Graças Rosa dos Santos, Paulo Rodrigo Silva dos Santos, Ronaldo Lima de Souza e Sueli Souza Gomes. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e solicito a relatora de debate que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da quinta sessão plenária da Câmara Municipal de Uruçu. Em seu primeiro período ordinário da sessão legislativa do ano de 2016, realizada dia 16 de março às 9 horas, sob a presidência da edil Maria das Graças Rosa dos Santos, solicitou ao segundo secretário, vereador José Nascimento dos Santos Filho, que fizesse a chamada nominal dos edis pela lista de presença para verificação de quórum. Verificando-se além dos vereadores anteriormente citados, os seguintes membros da mesa: Joselito Novaes de Abreu, vice-presidente. Presente demais vereadores: Carlos Magno Duarte Amaral, Djalma Cândido de Souza, Magnólia Andrade Barreto, Maria de Lourdes Alves Barreto, Paulo Rodrigo Silva dos Santos, Ronaldo Lima de Souza. Ausente os vereadores Erivaldo Pereira Guimarães, primeiro secretário, e Sueli Souza Gomes. Havendo o número regimental, a senhora presidenta declarou aberta a sessão. Convidou os edis a ficarem de pé para ouvir a leitura do texto bíblico Salmo 98. Procedimento este realizado pelo vereador Ronaldo Lima de Souza. A seguir, a senhora presidenta solicitou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após ser lida e discutida, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os edis que faziam-se presentes e devidamente assinada por estes. Logo após, a senhora presidenta convidou o vice-presidente para fazer parte dos membros da mesa e declarou aberto o tempo destinado ao pequeno expediente. Ofício número 134/16, DP, informou o presidente, senhor Rogério Costa Cedrais, o extravasamento de esgoto no distrito de Serra Grande. Convite da UVB para a 16ª Marcha dos Vereadores de 2016 em Brasília, Distrito Federal. A seguir, a senhora presidenta declarou aberto o tempo destinado para a apresentação de pedidos de providência, requerimentos, moções e outros. Joselito Novaes de Abreu solicitou moção de pesar à família do senhor Edvaldo José Fernandes, conhecido como senhor Vavá. Magnólia Andrade Barreto solicitou o requerimento à secretaria competente cópia dos processos e extrato bancário das prestações de conta dos exercícios 2012, 2013 e 2014 do programa de Dinheiro Direto
Escola, PDDE, para que fosse analisado pela Comissão de Educação Municipal. Solicitou requerimento à Secretaria competente deste município informar e enviar cópias do balanço patrimonial, demonstrações de variações patrimoniais, balanço financeiro e cópia das folhas de pagamento dos funcionários votados na Prefeitura. E moção de pesar à família do senhor Carlito e Vera Domingos. Maria de Lourdes Alves Barreto ressaltou ter trazido as cópias, a qual ela havia prometido na sessão anterior, equivalente ao requerimento da Edil Magnólia Andrade Barreto, sobre o valor do piso salarial dos funcionários deste município. Carlos Magno Duarte Amaral, moção de apoio à CEPLAC. Djalma Cândido de Souza solicitou requerimento ao chefe do Executivo Municipal informação referente ao programa Minha Casa Minha Vida, o não concluimento das 40 casas do programa. Requerimento ao chefe do Executivo Municipal para que seja informada a diferença dos pagamentos de alguns funcionários efetivos dos meses de janeiro e fevereiro de 2015, que foram pagos com o valor dos salários de dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2016, que foram pagos com o valor do salário de dezembro de 2015. Pedido de providência à Secretaria de Infraestrutura em relação às máquinas a qual estão fazendo a capinagem dos matos nas ruas, colocando em risco moradores dessa cidade. Grande expediente. A Edil Magnólia Andrade Barreto foi feita a leitura de uma mensagem e, em seguida, agradeceu a Edil Maria de Lourdes Alves Barreto pela tabela do piso salarial. Ressaltou que o requerimento qual foi rejeitado referia-se ao não cumprimento do piso salarial e que não seria feito o pagamento, Solicitou um ofício ao Sindicato dos Professores, informação de horários e dias de reuniões com os educadores, para que os vereadores participem junto com eles, para que possam passar maiores informações à população. Citou quais são as funções dos vereadores, sendo que são muito mais procurados que o Executivo, referindo-se sobre o papel dos edis em nossa sociedade. Mesmo em meio às divergências entre base e oposição, sempre estão à disposição. Sobre o 13º, ressaltou o não pagamento, não cumprimento à lei, segundo informações que será efetuado o pagamento com salário anterior, que não pode e será cobrado por não estar certo. Ressaltou uma tentativa de atrapalhar a manifestação do dia 13 de março, mas mesmo assim houve um manifesto e com muita decência e ordem. O direito do senhor, citou também o direito do senhor Jair, do qual tem uma empresa, a Idearte, em votar e apoiar o partido, o mesmo escolher. Segundo informações, está sendo perseguido, não podendo fazer seu trabalho por perseguição política. Também sobre um blog, o qual está denegrindo a imagem da Edil e de alguns colegas vereadores, ressaltando que chega até a Edil conversas que colegas dão aos comentários inerentes sobre a pessoa. E que mesmo assim, a Edil não anda a fazer comentários inerentes, sendo assim o tempo a melhor resposta. Pedindo atenção à Secretaria de Educação, o não pagamento de alguns funcionários e picapeiros. Solicitou que os nobres edis, nesse ano político, pensassem uma cidade melhor, assim controlando os ânimos e o apoio sobre os seus requerimentos. O edil de Djalma Cândido de Souza ressaltou estar um pouco chateado com palavras de alguns vereadores que compõem a base desse governo, em falar que a oposição, quando o governo está pior, fica melhor. Sendo contrário a estas palavras, vou fazer seu trabalho com coerência e responsabilidade. Citou sobre os seus requerimentos, qual e sendo cobrado pela população, ainda vendo alguns vereadores da base dizer que está tudo bem. Ficando triste que, aos fins de semana, encontra os ônibus no estado que ficam sujos, sendo que poderiam estar em manutenção, e se encontra na garagem da infraestrutura um ônibus o qual há tempo está sem rodar, e também há uma pá carregadeira 5 meses sem rodar por falta de conserto. Em um diálogo entre o edil e a vereadora Magnólia, que na gestão passada não era só a edil que ficaria calada, e sim todos, porque estariam tudo certinho. Sendo hoje vários edis quietos, sendo que não estão tudo certo.
Citou que pessoas voltam ao governo dizendo que vai pavimentar Nova Esperança, sendo que foi o Egídio, sem oposição, e alguns vereadores que solicitaram uma emenda para a pavimentação do Nova Esperança. Sendo eles Paulo Rodrigo Silva dos Santos, Carlos Magno Duarte Amaral, Sueli Souza Gomes, Maria de Lourdes Alves Barreto e do ex-gestor Dilson Arthur. Ressaltou o não acabamento da creche na Portelinha, não dando continuidade às obras qual foi deixada pela ex-gestão, como o bairro Everaldo Argolo, pavimentação, Praça Gilberto Moura, ginásio de esporte, a quadra do SEMU. Qualquer vereador que se base, quando o governo está bem, fez proposta que até junho não haverá mais picapeiro e nem secretário para administrar sua secretaria com a situação desorganizada que está. Em 3 anos de governo, não manteve as ruas limpas, passando pela ponte, com uma obra que liga a Avenida Natal e o Bairro Mandu. Se viu o início da pavimentação, esperando que não seja como a obra da ponte que liga a Avenida Natal e Praça de Chicaboa, que tem mais de 2 anos que se iniciou e não concluiu. Esse é o governo qual vai fazer calçamento em mais de 10 ruas. Começar a estrada do sul da Serra Grande, que irá trazer a fábrica de sapato. Esse é o governo da mudança. Ressaltou o incentivo à agricultura familiar. Em quase 4 anos não foram feito nada pelo PAA. E quando comprou pelo plenário, ficou mais de 6 meses sem pagar. O alto arrecadamento da atual gestão, ao contrário da gestão anterior. A parte aí de Magnólia Andrade Barreto falou sobre a arrecadação muito maior que a anterior, na gestão anterior, os prestadores de serviços. Trabalhavam até o mês de dezembro e, na atual, os funcionários são demitidos em novembro e são contratados no final de março para receber em abril, onde está indo esse dinheiro. Ordem do dia. Encerrando que se cumpra o papel o qual foi designado a fazer. Ordem do dia. Requerimento da Edil Magnólia Andrade Barreto. A Secretaria competente desse município informa e enviar cópias do balanço patrimonial, demonstração de variações patrimoniais, balanço financeiro e cópia das folhas de pagamento dos funcionários lotados na Prefeitura. Em discussão, o edil Carlos Magno Duarte Amaral, que nesse requerimento não necessidade, pois é só ter acesso ao balancete do município com o CPF. Desalma Cândido de Souza achou justo o requerimento da edil, esclarecimento para a população, desde que não há o que esconder e não ter conseguido fazer o acesso com o seu CPF. Maria de Lourdes Alves Barreto explicou que teve favorável por ser membro da Comissão de Educação, seguida pelo regime interno do artigo 48, parágrafo 5º, por ser tratada do balanço patrimonial. Paulo Rodrigo Silva dos Santos achou favorável devido à explicação da Edil Maria de Lourdes. O autor do requerimento fez explicação, ou porquê do mesmo, sendo apenas uma informação à população, agradecendo o voto favorável. A parte, o edil Carlos Magno parabenizou e ressaltou que a Edil leu o regimento, fala sobre patrimônio cultural, não patrimônio geral. A Edil Maria de Lourdes explicou a Edil que a vereadora Magnólia Andrade Barreto fez requerimento não especificando ao qual patrimônio. Ressaltou ter uma perseguição com a mesa. Em votação, houve empate de 4 votos favoráveis a 4 ao contrário, desempatado pela presidenta, segundo o artigo 217 do regime interno, sendo votado favoráveis os edis Djalma Cândido de Souza, Maria de Lourdes Alves Barreto, Paulo Rodrigo Silva dos Santos, Magnólia Andrade Barreto. Votos ao contrário: Joselito Lomar de Abreu, José Nascimento dos Santos Filho, Ronaldo Lima de Souza e Carlos Magno Duarte Amaral. Segundo o requerimento da Edil, a Secretaria competente, cópias do processo e extrato bancário da prestação de contas do exercício 2012, 2013 e 2014 do programa do PDDE. Em discussão, Carlos Magno Duarte Amaral solicitou que, em vez de fazer requerimento que se traga extrato, fosse convidado o secretário de Educação e comissão responsável para que fizesse
fizesse esses esclarecimentos sobre o que gasta o recurso e não haveria necessidade desse requerimento. Paulo Rodrigo Silva dos Santos concordou com Edil Carlos Magno Duarte Amaral. Maria de Lourdes Alves Barreto ressaltou um ditado popular ao qual se fala: atirar pedra no telhado dos outros, se esquecendo que também temos telhado. Podendo ser assim atirado pedra no nosso telhado. Em se tratando do requerimento do extrato do PDE, que essa prestação de conta é feita pela Prefeitura ao Tribunal, sendo constrangedor a exposição de contas bancárias. Falou sobre a fala do Edil de Jalma Cândido, sem ter falo que Edil passar e assim dizer que não seria só ela que ficar. Magnólia Braz de Barreto ressaltou em uma fala em nunca ficar calada e como líder do governo fez vários projetos importantes. Trouxe para esta casa onde a educação funcionava bem. Djalma Cândido de Souza citou favorável por ser apenas uma informação. Ronaldo Lima de Souza ressaltou que tem informações no portal da transparência, aonde todos podem ter acesso. Joselito Novaes de Abreu ressaltou lamentável a compostura de alguns vereadores em fugir com o assunto sobre o requerimento. A Edil Magnólia Andrade Barreto em fugir do assunto, em discussão do seu requerimento e ofendendo aos colegas e respeitando a população presente. Em votação, reprovado por 6 votos contrários. Reprovado pelos edis Carlos Magno Duarte Amaral, Paulo Rodrigo Silva dos Santos, Ronaldo Lima de Souza, Joselito Novaes de Abreu, José Nascimento dos Santos Filho, Maria de Lourdes Alves Barreto. Requerimento do edil de Djalma Cândido de Souza ao chefe do Executivo Municipal, informação referente ao programa Minha Casa Minha Vida. Em discussão, Paulo Rodrigo Silva dos Santos ressaltou estar favorável. Ronaldo Lima de Souza também citou favorável, justificando que se dará continuidade às casas do programa. Carlos Magno Duarte Amaral, favorável ao requerimento do edil, citou que houve informações da Secretaria de Infraestrutura e responsável da construtora que iria se reiniciar as construções da casa. Maria de Lourdes Alves Barreto citou sendo oficializada essa informação, ficaria mais segurada. Djalma Cândido de Souza agradeceu as palavras dos edis, sendo favorável uma oficialização sobre o requerimento. José Nascimento dos Santos Filho ressaltou favorável. Magnólia Andrade Barreto citou que o ex-prefeito de Sorvolo começou e terminou a atual gestora. Desde 2013 já teria que estar pronta. Joselito Novaes de Abreu sendo favorável em ter uma resposta para a população. À parte, o ex-gestor Gilson Angolo ressaltou que isso não é um problema da Caixa Econômica e nem da Minha Casa Minha Vida, e sim do Banco Paulista em outro programa. Em votação, aprovado por todos os edis presentes. Segundo o requerimento do edil de Djalma, requerimento ao chefe do Executivo Municipal, informações sobre a diferença dos pagamentos de alguns funcionários efetivos. Em discussão, Djalma Cândido de Souza citou ter sido procurado por alguns funcionários para esclarecimento do salário em divergência entre alguns meses que estão sem seus retroativos. Magnólia Andrade Barreto citou favorável, já sem uma prova de que não estaria tudo em dias. Em votação, aprovado por todos. Moção de apoio à CEPLAC do edil Carlos Magno Duarte Amaral. Em discussão, Carlos Magno Duarte Amaral, no intuito de apoiar os funcionários da CEPLAC. Djalma Cândido de Souza ressaltou favorável. Magnólia Andrade Barreto citou ser louvável, ressaltou um grande desenvolvimento da CEPLAC para com o nosso município. Em votação, aprovado por todos, com exceção dos edis ausentes. Explicação pessoal. Carlos Magno Duarte Amaral agradeceu ao ex-gestor de Sorvolo pela explicação. Ressaltou que foi ao Banco Paulista que parou a obra e não a Prefeitura. Djalma Cândido de Souza ressaltou ser cópias de documentos do desenvolvimento sustentável do Banco Paulista, que por falta de relatório e irresponsabilidade do município, o banco não deu continuidade às obras. Maria de Lourdes Alves Barreto relembrou que seu requerimento solicitado à Embasa, sendo que o ofício foi passado com informação, não sendo verdadeira, pois a edil tem foto a qual provam o esgoto caindo diretamente na represa de Serra Grande, na semana anterior, e transbordando no rio Pancadinho.
saúde dos moradores do local. Ressaltou Edil Magnolia Andrade Barreto a função dos edis e deliberar votos favoráveis ou contra os requerimentos ou projetos, informando a Edil que esteve sim com o secretário de Finanças, mas quando a mesma era membro do sindicato e não como vereador. Falou sobre as manifestações que não se deve fechar os olhos, não só no partido, e nem usar as manifestações por politicagem, sendo que muitos só querem o poder. Paulo Rodrigo Silva dos Santos solicitou a Edil que fizesse um requerimento, solicitando o comparecimento das diretoras com planilha onde tem esclarecimento de despesas e recebimento do PDDE. Citou ter votado favorável na contribuição de energia, publicando entende-se que seria um melhoramento para o nosso município. Em relação às casas populares, ressaltou ser responsabilidade da Prefeitura sim, por desde que aceitou as causas assinadas sim, é responsabilidade deles. A presidenta Maria das Graças Rosa dos Santos ressaltou que deve ser analisado bem essas empresas pela qual veio ao nosso município, assim reforçando a fiscalização. Joselito Novaes de Abreu explicou a sua falta na sessão anterior por motivo de força maior. Magnolia Andrade Barreto citou seu projeto das casas populares foi em 2011, pelo Banco Paulista, Banco Financeiro, e que passados os anos ainda não foram concluída a obra. Sinal de falta de interesse com os menos favorecidos, sinal de incompetência, não sendo falha do banco e sim da administração pública com os mesmos favorecidos. Pedindo desculpas se por acaso, nas suas palavras anteriores, dita ofendeu os seus colegas. Maria das Graças Rosa dos Santos agradeceu ao editor pela sua explicação. A senhora presidenta declarou encerrada a sessão e solicitou que fosse lavrada a ata, qual fosse lida, discutida e julgada, conforme será aprovada e assinada pelos edis presentes nessa sessão. Uruçuca, em 16 de março de 2016. Lida, senhora presidente. Em discussão, a ata que acabou de ser lida. Em votação, a ata. Os vereadores que aprovarem, fiquem como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Não funcionários da presidente. Dando continuidade ao trabalho, franqueada a palavra aos vereadores para apresentação de requerimentos, moções, pedidos de providência, indicações, etc. Pequeno expediente. A palavra a vereadora Sueli. Bom dia, senhora presidenta, vereadores, vereadoras, Instituto Nossa Uruçuca, FM 104,9 e comunidade aqui presente. Senhora presidenta, eu quero fazer um pedido de providência ao secretário de Infraestrutura sobre as tampas de Boca de Lobos. Tem algumas ruas ainda que estão sem as tampas, com entulhos, né? E quando vinha essa chuva, capaz até de dar uma enchente, né? De ter a Boca de Lobos entupida, sem contar que pode causar acidente também a qualquer pessoa e a qualquer momento. Como também, senhora presidenta, eu queria saber do Conselho Tutelar em que pé está o internamento de NAU. Que situação está NAU? Como é que está? Se conseguiu o internamento para NAU, não só para NAU, como também para os dois meninos que moram lá no Menino Almeida, que continuam aterrorizando os moradores daquele bairro. Então, eu gostaria de saber do Conselho Tutelar se já tomou alguma providência a respeito de NAU. O NAU também está aprontando muito, NAU está ameaçando a mãe de matar a mãe. Eu gostaria de saber qual foi a providência que já foi tomada. Mas não é NAU vereador, não. Eu gostaria também, senhora presidenta, de reiterar um pedido de providência a respeito
respeito do serviço de tapa-buracos na rua Doutor João Nascimento, que cada dia que passa está aumentando aquelas forças, né? E está intransitável aquela rua, está ficando intransitável. Como também, senhora presidenta, gostaria de reiterar o pedido de providência a respeito do carro fumaceiro em nossa cidade. As muriçocas estão tomando conta das nossas casas, não só nos bairros, como também no centro. É muriçoca por todo lado. Então é preciso que venha o carro fumaceiro para a nossa cidade, para combater mais esse índice de muriçocas e mosquitos, né? E quero reiterar também aqui a limpeza do rio da Avenida Natal. Ali já emendou, virou agora um esgoto, não é mais rio, é um esgoto. Então imagina só aquelas pessoas que moram ali no Manguce, o sofrimento que estão passando na hora que viu enchente, e os mosquitos, e as muriçocas ali à noite. Como é que não está aquele pessoal que não está aguentando mais de gastar tanto com inseticida e nada resolve? Outro pedido de providência que eu quero fazer também, senhora presidenta, ao secretário de Infraestrutura, é que se faça uma capina de modo tradicional, que as mulheres na rua, as mulheres no banquinho fazendo o serviço de capina. Porque eles estão fazendo a capina com a roçadeira, tirando o mato por cima e deixando a raiz dos capins. Então, quando tem qualquer chuvinha, a raiz vem com toda a força e o capim mais alto ainda. E sem contar com o acidente que pode ocasionar as pessoas que têm suas casas bem próximas ao meio-fio, na hora que passa aquela roçadeira, como a semana passada mesmo, uma peça, o parafuso que estava assim no capim, quando o rapaz passou a máquina, voou na porta da senhora, e se tivesse uma criança tinha ocorrido um acidente, viu? Então é preciso que coloquem mais mulheres na rua, que façam o trabalho tradicional, as mulheres capinando, e não com a roçadeira, que a roçadeira não tem como roçar paralelepípedo não. Tenho dito, muito obrigado. Continua franqueada a palavra para a vereadora. Com a palavra, a vereadora Maria Rosa, presidente. Senhora presidenta, senhoras vereadores, funcionários, comunidade presente FM Cidade Adilson, presente Moço do Suca e presente presidente do sindicato, senhora Rita Mel, senhor Roque. Bom dia a todos. Senhora presidenta, eu gostaria de cobrar mais uma vez a sinalização, porque foi feito uma aparência, trouxeram cadeira, trouxeram faixa, e aí uma representação aqui na praça, já dizendo que já ia fazer essa sinalização, e até hoje essa sinalização nada. Também, vereadora Sueli, recebi reclamação referente a esse rapaz Nau, mas eu pergunto, cadê os responsáveis do CAPS? Cadê os psicólogos? Cadê os psiquiatras que faziam acompanhamento dessas pessoas de casa em casa anteriormente? Hoje não tem acompanhamento de psicólogo, não tem acompanhamento nas casas, e a cada dia a nossa comunidade corre o risco dessas pessoas estarem nas ruas da cidade, e aí a nossa comunidade corre risco porque o responsável do CAPS, cadê a responsabilidade? Aonde está? O fumacê bendito precisamos aqui na nossa cidade. Também fui procurada por uma senhora do bairro que levaram ela para fazer a quimioterapia. Quimioterapia tem que levar e depois esperar e trazer, porque depois que a pessoa recebe um tratamento disso, não tem condições de se deslocar de ônibus, e deixar essa mulher lá, entendeu? E essa pobre dessa mulher veio de ônibus acompanhada da sua filha. Uma irresponsabilidade com este caso. Também a capina, muito bem falado aqui, a nossa cidade, os paralelepípedos, sai aqueles matos, pelos paralelepípedos. Presidente, é requerimento, presidente. Pedindo providência. Que seja encaminhada ao órgão competente. Vereadora, sim.
senhora pode justificar o que a colega pediu. Justificar o porquê do carro fumacê, porque se não vier, tal, sabe como é? Ô, senhora presidenta, Não pode comentar o pedido da outra, você vai justificar. Não, mas aí, senhora presidenta, a gente pode fazer o pedido que a gente quer. Qualquer vereador aqui pode fazer, a gente também pode reforçar e pode pedir. Pode olhar aí na lei que tem. Referente ao 13º também, vamos continuar cobrando o 13º, né, para nossos profissionais. E, encerrando as minhas palavras, gostaria de aqui uma moção de pesar à família lutada do nosso amigo, colega, vereador Djalma, e gostaria que fosse assinado por todos os colegas essa moção de pesar à família lutada do nosso colega vereador Jair e toda a sua família. Tenho dito e muito obrigada. Continua franqueada a palavra no pequeno expediente para qualquer vereador que queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Carlos Magno. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade presente. Senhora presidente, tenho aqui uma moção de condolência de Ilustríssima Senhora Maria das Graças Ribeiro dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Sul Camestre, Carlos Magno Duarte Amaral, vereador deste município, com desempenho das funções do mandato, que assume em 1º de janeiro de 2013 e vem solicitar a esta Igreja Casa de Leis que encaminhe voto de condolência à família lutada do saudoso casal pelo falecimento ocorrido dia 21 de março de 2016. O que fazer diante da morte e de um ente querido? O que dizer diante de uma situação de perda irreparável? Não há nada que traga mais dor do que a morte de alguém que amamos. Sentir que uma pessoa que faz parte da nossa vida foi levada de nós. E como ter uma parte do nosso corpo amputada. Antes do exposto, atendida a formalidade de praxe, requerer fique constatado na ata da sessão ordinária voto de condolência pelo falecimento do casal do nosso amigo e irmão Djalma Arcanjo de Souza. Está aqui a moção e gostaria de pedir aos demais que assinassem que essa aqui está feita, transcrita, não foi verbal. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra para qualquer vereador que queira fazer uso no pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Maria de Lourdes. Cumprimento a senhora presidente, os colegas vereadores, vereadoras, os funcionários FM 104, aqui representada pelo nosso amigo Edilson, nosso Luçuca, nossos representantes da PLB, professora Rita, professor Roque. Cumprimento também aqui a nossa companheira de Serra Grande, Dona Jo, presidente da Associação Amobrão, bairro Novo, Serra Grande, comunidade aqui presente. Senhora presidente, eu gostaria de pedir aqui a compreensão da nossa assessora Maria Rosângela, que encaminhasse a secretária de Saúde ou secretária de Infraestrutura, que desse uma resposta à comunidade de Serra Grande em relação ao posto de saúde de Serra Grande, onde funciona a unidade base e também o PSF ali na Praça Pedro Gomes, em virtude de ter iniciado a reforma e a comunidade não sabe, também eu não, porque parou e não terminou a reforma. Então eu gostaria de um esclarecimento até para a gente dar uma satisfação à comunidade do porquê a não continuação da reforma do posto de saúde de Serra Grande. Tenho dito. Continua franqueada a palavra. Com a palavra ao vereador Abreu, pequeno expediente. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, imprensa, pessoal da PLB presente. Senhora presidente, só pedir à secretaria
verbal aqui, uma moção de pesar ao nosso amigo Caxixe, Cláudio Vitório da Silva, uma pessoa merecedora, todos conhecem, todos têm uma amizade muito grande pela pessoa de Caxixe. Então, gostaria de fazer esse pedido com o apoio de todos os colegas, porque eu tenho certeza que era uma pessoa querida por todos, como uma pessoa, um casal, parente do nosso colega e amigo Jaime. Então, é merecedor uma moção de pesar por essas pessoas que, infelizmente, nos deixaram. Então, peço essa moção de pesar pela pessoa de Cláudio Vitório da Silva, conhecido como Caxixe. Muito obrigado. Com a palavra para qualquer vereador que queira fazer uso do pequeno expediente. Declaro aberto o grande expediente, concedendo a palavra ao primeiro orador inscrito. Peço ao primeiro secretário que verifique o livro de inscrição. Inscrição número 5 de 2016 para a sessão plenária no dia 28 de março de 2016. Orador Asmar Duarte Amaral, assunto Administração Pública Municipal e Financiamento dos Edifícios. Magno Andrade Barreto e João Henrique de Souza, no grande expediente da sessão plenária no dia 16 de março de 2016. Tempo 15 minutos. Decisão da mesa diretora vai ser conforme o pedido. Com a palavra o vereador Carlos Magno, no grande expediente. Senhor presidente, vereadores. Senhor presidente, a senhora vem fazer um trabalho aí perante os vereadores desta casa, que está chamando a atenção de todos, né, pelo cumprimento do regimento. Começou capengando, mas está bem melhor, graças aos seus conhecimentos. Mas eu gostaria que a senhora pedisse, já que eu estou escrito e falando, que a vereadora Magnólia, aqui nesta casa, está atrapalhando o trabalho da senhora quando ela está apresentando alguns documentos, alguns pedidos de providência. Então, que ela seja um pouco disciplinada, né, quanto ao regimento interno. Que a senhora fala, quando os colegas falam, chama a atenção, ela diz que não está certo, está na lei, mas não diz para a lei. Então, eu acho que está atrapalhando o trabalho da senhora aqui, né, nesta casa, não está cumprindo o regimento interno. Como também, senhora presidente, alguns colegas, eu acho que todos nós aqui somos candidatos à reeleição, né? Eu acredito que sim. E tem muitos lá fora, 100, 100 e tantos, também candidatos que batem na gente. Mas o que nós estamos vendo mais ainda são os próprios colegas que vai para a rua, vai para a roça, vai para a esquina, deformar os outros colegas. Não é? É isso que estamos vendo. Então, fui para uma zona rural, fui para outra zona rural e sempre chega lá o pessoal falando de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, e fica feio isso. Né? Eu acho que todos nós aqui, colegas daqui, estamos no só objetivo de ir para a reeleição e tentar ganhar. Os lá de fora têm razão que querem vir para cá, querem tomar, né, por isso os assentos de cada um de nós, mas quem vai decidir isso, em primeiro lugar, Deus, segundo a comunidade e o povo. Né? Mas não adianta, colegas nossos, queridos, agredir a nossa imagem, né, porque existe um código ético nessa casa que a pessoa poderá ser punida. Poderá ser punida. Como também, senhora presidente, se falaram tanto aqui, não, até que a gente ficou pensando até que o colega Ronaldo Lima. A senhora vereadora falou quanto ao CAPS, que era irresponsabilidade do CAPS, que era piloto do CAPS. Né? A própria vereadora está aqui. É a presidente da Comissão de Saúde. Está aqui. A própria vereadora. Será que ela esteve lá, senhora presidente, colegas vereadores, lá no CAPS, ou procurando ao secretário de saúde, ou procurando algum médico para saber informação por que estava acontecendo aquilo? É presidente da Comissão de Saúde, Comissão Técnica Permanente,
de educação, cultura, desporto, saúde pública, saneamento básico, seguridade, previdência e desenvolvimento social. Magnólia Andrade Barreto, presidente. Será que afinal não vence? Aqui. Não precisa estar jogando pedra no telhado dos outros, porque tem telhado de vidro. Aqui. Gostaria de mostrar, senhora presidente. A presidente é eficiente, ela recorre todos os documentos dessa casa, tem conhecimento, mas é bom só para confirmar. Como também, colegas vereadores, funcionários, olha, gente, se quem quiser pedir a parte, se a presidente concordar, está à disposição, viu? Qualquer um, vereador. Pois não, vereador? De Souza, com a permissão da senhora presidente. Senhora presidente, obrigado pela parte do vereador. Eu gostaria de pedir até a presidente para que não fosse descontado esse minuto do vereador Carlos Magno. Fugindo um pouco do assunto, eu queria fazer um agradecimento em meu nome e em nome de toda a minha família, a todos que compareceram para prestar a última homenagem a meu irmão, e minha cunhada, a todos os vereadores, né, Carlos Magno, que deu a força, a presidente, Magnólia Andrade Barreto, a prefeita Fernanda me ligou, não conseguiu falar comigo, que eu estava fora de área, mas mandou mensagem via SMS e via WhatsApp, mesmo sabendo que eu era de outro lado, que achei muito bonito da parte dela, prevaleceu o espírito humano, achei muito bonito. Gostaria também de agradecer ao ex-prefeito Moacir, né, pelo apoio concedido à minha família, a FM 104,9 e todos os seus radialistas, a professora Rita, que prestou o primeiro socorro, juntamente com a professora Wilma e José Alves, conhecido como Zinho, também que nas horas mais difíceis deu-nos uma força, e todos que compareceram para prestar a última homenagem ao irmão, onde foi assassinado tragicamente pelo imundo que não se sabe, mas tenho certeza que o tempo se encarrega de dar resposta a esse mundo, que um mundo desse a gente não pode nem sujar as mãos. E gostaria de dizer que Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo e Deus nunca erra. Obrigado, vereador, pela parte, e gostaria de pedir à presidente que não fosse descontado esses minutos ao vereador Carlos Magno. Obrigado, vereador Djalma. Não vou fazer comentário, presidente, porque realmente foi uma situação muito chocante para não deixar o nosso colega mais abatido. Mas, senhora vereadora, presidente, colegas vereadores, estamos a falar de 13º. 13º, a vereadora Maria Lourdes fez o pronunciamento aqui. Hoje tem aqui a presidente da PLB, tem aqui a representante da PLB, da qual em 2005, se não me engano, apresentei um projeto nesta casa aqui, com os demais, com a ajuda dos vereadores da época, Erivaldo, José Pedro estava aqui, vereador José Abreu, e apresentamos uma lei de que no mês do aniversário seria pago o 13º. Né? E a vereadoria apresentou aqui, tiveram reunião com o secretário, está errado, tá, teria que ser pago já o mês de janeiro e fevereiro está atrasado, se não me engano. Né? Já pagou? Já pagou.
Só que também, vereadores, nós representamos a lei naquela época, esta casa apresentou, foi aprovada aqui, né, para pagar no mês de aniversário. Né? Inclusive o ex-prefeito Sarro começou a pagar antes de a lei ser aprovada. Só que também, vereadora Mia, tem conhecimento dos demais vereadores, do Nathaniel está aí dos presentes, que na nossa Constituição Federal diz que é maior, está além da nossa lei municipal, da nossa lei orgânica, da nossa lei estadual e das leis municipais, que será pago, se eu não me engano, 50% no meio do ano e o restante até o dia 20 de dezembro, se eu não me engano. Não é isso? A lei federal, então, o que nós fizemos aqui na época, os vereadores, foi para assegurar e garantir para que os nossos amigos, nossos funcionários, né, municipais tivessem ali o seu 13º na época do seu no mês do seu aniversário. Que o ex-prefeito Sargulho pagava antes da lei ser aprovado, o ex-prefeito Moacir também que estava pagando, a senhora prefeita começou a pagar, atrasou, mas agora já regularizou a situação, mas só que existe uma lei federal, é bom que se ampare nisso aí também. Existe uma lei federal, que está ali a Constituição Federal, que diz que tem que ser pago metade de dezembro e no final do ano. Entendeu? É bom que se fale, é bom que se pense nisso também. Como também, senhores vereadores, colegas, nós estamos vendo aí a nossa situação, nossa seca e nossa Uruçuca. A região, a zona rural, hoje, quem anda na zona rural, quem está vendo a situação, hoje muitos moradores da zona rural estão passando necessidade. A zona rural, muitos estão passando necessidade. Hoje não está tendo cacau, não está tendo a jaca, não está tendo a laranja, não está tendo a empim, que o sol está torrando por lá da terra, que não está amolecendo mais, né? Não está tendo a banana, estão passando dificuldade, estão passando fome. Tem gente da zona rural passando fome, porque não tem o que comer, não tem cacau. Então é um alerta para nós, vereadores. Eu acho que devemos chamar o executivo para conversar. Precisamos rever logo a situação do Estado, da Comissão de Defesa Civil, viu, Sérgio? De Defesa Civil do município aqui, para tentar buscar recursos. A rádio também precisa, a imprensa, ajudar, que a zona rural está passando fome. Está passando fome, não é só aqui não, a zona rural. Banana está ficando em pé nos pés de banana. Quem conhece sabe, está virando tudo. Cabo Sol. Os riachos aí, as presas que tem na zona rural, estão todas secas. Todas. E a situação é difícil na rural. Precisamos urgentemente ver com o executivo, tentar abrir poço artesiano mais aí. Entendeu? Na época, só quem abriu o Fronteira Manuel aqui, com o ex-prefeito, poço artesiano. Precisamos urgente abrir poço, porque a situação é difícil. Está difícil, estou chamando a atenção dos colegas, né, da imprensa, que a zona rural está com dificuldade grande, não está tendo água e nem comida, porque não tem de onde tirar. Cacau não tem. Banana está virando todo o pé, ali com o sol está secando aquela goma, aquela cola e caindo, virando tudo. O aipim, quando eles tiram, já está torrado, não está amolecendo mais. Então é uma coisa que nós, nossos irmãos, quem anda na zona rural sabe, nossos irmãos estão com dificuldade. Estão com dificuldade aí. Mas já vou concluir, senhora presidente. E vem ainda ontem, recebi, senhora presidente, colega vereadores, um livro que está aí à disposição para que os colegas queiram também ler aqui, sobre a EMARC. Doutor Jacques, doutor Jair Araújo fez aqui, escrevendo um livro, e contando aquela EMARC nossa, aquela EMARC que ajudou tanto no Sul, aquela EMARC que já trouxe aqui presidente da República, já teve aqui Emílio Carrasco das Médicos, já teve aqui Gaia, né, naquela EMARC ali dentro, e formou tantos e tantos e tantos filhos nossos, tantos técnicos agrícolas, agrimensura, tecnologia, tantos operários de campo, nossa EMARC, e hoje, com o INFE que está aí, destruíram a nossa EMARC. Acabaram com a EMARC. Quem conheceu a EMARC antes do INFE, vai agora ver a situação da EMARC. Está bonitinho ali por fora. Vai lá para você ver, só tem cobra. Acabaram, destruíram com a EMARC. Os funcionários hoje, coitados, estão indo para Itabuna, né? O curso de agrimensura que muitos fizeram aí, doutor Nathaniel e outros fizeram aí, né? Aqui praticamente acabaram. Gorinho foi embora, lá para Itabuna.
está lá sem fazer nada também, né? Como os outros que vão daqui também ficar tudo lá jogando dominó barato, porque não tem o que fazer. Enquanto isso, destruíram com a nossa imagem. Acabaram com a nossa imagem, o patrimônio de Uruçuca. Que tantos e quantos pessoas já se formaram nessa escola, inclusive de outros países, de outros estados, aqui destruíram a nossa imagem, o INFE Ibaré que está aí, que não vai para lugar nenhum. Pois não, vereador? Obrigada pela parte, colega vereador. Senhora presidente, me permita, nesse momento no qual o vereador Carnolari faz referência a uma crise que está afetando não só os moradores das cidades, mas também da zona rural, do campo, de onde é que vem o alimento para as nossas mesas, de onde se tira aquele alimento. Eu peço que a senhora me permita fazer uma leitura rápida aqui de uma mensagem para que nós possamos refletir e que a gente possa estar acima do pensamento pessoal, do pensamento individual e que possamos ter um pensamento coletivo, visto que nós somos a voz daquelas pessoas. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Onde estão seus móveis? Perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também: e onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Mas eu estou aqui de passagem. Eu também. A vida na terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fosse ficar